Oh, pessoal, olha o basqueiro. Boa noite a todos. Eu sou o Hugo e hoje vamos falar sobre bullying. Eu decidi que este era o momento de tratar este tema porque, além das notícias que têm corrido ultimamente sobre o rapazinho que foi atropelado e sobre as novas geração que tem vindo ao baila, eu também durante a minha infância também acabei por sofrer um bocadinho nisso. Portanto, este tema é um bocadinho mais pessoal e eu decidi que era uma boa ideia tipo, abordarmos isto hoje. Portanto, obrigado a todos pela vossa presença e a minha pergunta que eu tenho para vocês é: o que é que vocês encaram como bullying? O que é para vocês o bullying? Qual é a diferença? Por exemplo, hoje em dia é muito comum as pessoas dizerem que estou a brincar, estou a gozar, e no fundo estão a fazer bullying. Como é que vocês interpretam isso e a diferença entre isso? Eu sempre ouvi dizer que a brincar se dizem as verdades. E parece que não, mas no fundo, mesmo aquelas pessoas que estão na brincadeira, como dizem, afeta. Ao longo do tempo vai afetar. E portanto, eu acho que nesse aspecto temos de ter todos cuidado, tipo, com a forma que falamos, porque até eu, às vezes, inconscientemente, digo as cenas a brincar e para mim pode soar na brincadeira, mas, por exemplo, para a Mariana pode ser um insulto e talvez não conheça esse lado mais sensível dela quanto a certos temas. Então, mas espera aí. Tu consegues distinguir se uma pessoa está a brincar contigo pelo que ela te diz ou achas mesmo que tipo, é só uma questão de cuidado que se deve ter? E disseste isso. Depende com quem estás a falar, obviamente. Eu não vou com a pessoa que acabei de conhecer, eu tenho cuidado e tenho noção, não é? De que não posso dizer qualquer coisa, mas, por exemplo, eu com a Ana posso fazer bullying à vontade com ela, que ela não se importa. Só vai chorar um bocadinho no fim do quarto dela, mas... Isto soa uma confissão, está aqui gravado, isto soa uma confissão. Não, mas era isso que eu ia dizer, tipo, imagina, tu conheces uma pessoa, tipo, há 2 dias, não vais começar a gozar com ela como tu gozas, por exemplo, tipo, o nosso grupo, que já te conhece, tipo, há 4 anos. Tipo, nós sabemos que sim, é normal, quando nós fazemos essas piadinhas e não sei o quê, se calhar é considerado bullying, mas como somos nós, e não estou a desculpar, atenção, mas como somos nós é assim um bocado mais irrelevante, Eu que entre diga, aspas. É assim, era Um boa. bocadinho mais de vocês do que do resto. Não, mas eu acho curiosa essa resposta, porque, por exemplo, imagina que é uma pessoa que tu não conheces, mas que está a tentar muita conversa contigo ou brincar contigo. E até acaba por reparar no pormenor teu, usar óculos, por exemplo, vocês sabem que é uma coisa muito comum, chamados caixa de óculos, por exemplo, já precisando na sala já mexer neles, um bocadinho por aí. Vocês não acham que isso muitas vezes também pode ser não intencionalmente fazer bullying, Sim. mas simplesmente conhecer a pessoa, meter conversa com a pessoa? Depende um pouco do tom de voz, eu acho. Porque sempre que me chamavam caixa de óculos nunca foi para brincar comigo ou para se meterem comigo, era mesmo. Acho que também depende das palavras que usas e do tom de voz, porque se for assim, mais na brincadeira, tu notas logo. Agora, quando não é, E, dor no Ana, coração. Tu notas, sim, depende do tom de voz, mas lá está, depende de como a pessoa interpreta. Nós podemos ser mais sensíveis a certos assuntos e só por dizerem estás com uma cara mais, sei lá, mais triste, a pessoa pode interpretar logo como uma ofensa e isso pode ser considerado bullying, mesmo que da tua parte não tenha esse peso ou essa intenção. Por isso, depende mesmo não da pessoa que pratica, depende se é intencional ou não, mas sim da pessoa que recebe, que pode interpretar de uma maneira diferente que não é a esperada. eu aí tenho um bocadinho de opinião um bocadinho diferente de vocês, porque, como eu vos disse, eu passei, eu era gordinho, era baixinho, usava óculos de fundo de garrafa, chamados fundos de garrafa, que eram bastante lentes, bastante grossas, e hoje em dia reparo naquilo que era primeiro, no que é que eu distinguia do que é que era bom e do que é que não era, e muitas vezes eu penso que os meus amigos brincavam até a um certo ponto, ou seja, nunca me deixavam chorar, nunca me deixavam ir abaixo, nem nada. O bullying, não, eles, quando era bullying, eles insistiam constantemente, até que chegasse tipo depressivo, ou seja, eu hoje em dia, tipo, naquela altura levava tudo no mesmo saco, metia tudo no mesmo saco. Eu hoje em dia, não, hoje em dia diferencio um bocadinho isso, portanto, eu acho que o bullying é um bocadinho isso, tipo, o brincalhão brinca até um certo ponto contigo, ou seja, vai-te chamar a atenção aos óculos, ao gordo, não sei o quê, mas vai chegar a um ponto e que estás a ficar demasiado chateado, vai parar, para já tens de falar, Mariana. Já puxa, já para, e o bullying não, o bullying insiste constantemente na humilhação. Diz Mariana, desculpa. Podes falar. Mariana, Oi?
E bugou. O nerd parou, Tipo- desculpa. Mas o que eu ia dizer era que eu também passei por situações idênticas. Este assunto também me toca um bocadinho. Mas um bocadinho em resumo daquilo que vocês estavam a dizer, depende muito, sim, da maneira como a pessoa chega até vocês e também daquilo que vocês transmitem para os outros. Porque eu era muito aquela miúda caladinha que estava sempre no canto dela e que ninguém tocava e ninguém fazia nada, mas só porque tinha uns quilinhos a mais, porque o meu cabelo era um bocado volumoso e era um bocado tipo fora dos padrões que toda a gente achava que devia ser, usavam comigo. E não era o gozar tipo, estás tipo uns quilos a mais gorda, Mariana. Tipo, não é isso, é aquele depreciativo. E eu acho que também devia ser um bocadinho mais incutido nas crianças, porque, por exemplo, isto foi no meu 5º, 6º ano e eu tive a capacidade de falar. Eu tive a capacidade de falar com o meu pai, falar em casa, explicar a situação. A situação ficou resolvida para aquela altura. Mas, tipo, se, por exemplo, eu fiz queixa à minha diretora de turma, na altura, ninguém fez nada. Mas a realidade é que isso deixam marcas. E isso muda a tua autoestima. Tipo, aquelas coisas de, estás mais gorda, e depois começas a ouvir daqui e dali. Isso mexe muito contigo a um nível de psicológico. Tipo, o bullying sempre existiu, a realidade é essa. E aquilo que estavas a falar, a evolução do bullying foi enorme nos últimos anos. Mas o bullying sempre lá esteve. Nós é que não chamávamos isso, mas o bullying sempre lá esteve. Rita. É assim, apesar de eu não concordar muito com o conceito que é dado ao bullying, a verdade é que o conceito implica uma ação continuada, ou seja, não é tu brincares uma vez com a pessoa e passou, é tu brincares, então por isto entre aspas, brincares constantemente com a pessoa e estares a magoá-la. Eu acho que, relacionado com aquilo que estávamos a dizer há bocadinho, uma coisa é tu uma vez fazeres uma brincadeira com um amigo e percebes que ele não gostou, que levou a mal e que isso não se volta a repetir. Outra coisa é tu fazeres isso, consequentemente, de propósito, para deixar a pessoa mal e para deitar abaixo a pessoa. E eu acho que isso sim é efetivamente bullying, porque erros todos nós cometemos e todos nós já dissemos qualquer coisa, que depois ficamos tipo, ups, atenção, não era para magoar, não era com maldade. Mas era o que a Mariana estava a dizer, acho que todos nós, de uma forma ou outra, já passamos por bullying, só que se calhar na altura nós nos chamamos bullying, era outra coisa, estão só a brincar comigo, estão só a ser mauzinhos e na verdade depois, como a Mariana estava a dizer, são coisas que deixam marcas para sempre e que nos mudam completamente. Isso vai ser por ótimo. Uma cena que nós temos de ter, só que muitas das vezes fazer bullying a ser machista, a ser machismo, ou ser maior, a ser mais adulto, ou ser mais valente, assim, muitas vezes isso acontecia muitas das vezes. E isso vem de encontro à próxima pergunta que eu vos quero fazer, que eu tenho acaba por ser muito discutido. Que é, qual é o problema do bullying, no fundo? Tipo, não é o problema do gozar, não estou a dizer aí, mas onde é que se encontra o problema? Onde é que ele se cria? Onde é que ele nasce? Se é nas famílias, se é nas escolas, se é no grupo de amigos? Como é que nós só sofremos, ou como é que as pessoas que sofrem, como é que as pessoas que querem fazer a educação podem combater e como podem combater isso? Podes falar, Maria Rita. É assim, onde é que nasce o bullying? Eu acho que é uma pergunta muito difícil, porque para mim, primeiro começa logo pela educação. Se tu em casa és educado a não fazer isso, ok, tu não vais fazer isso. Depois vai muito, eu acho que uma pessoa que faz bullying é uma pessoa que mentalmente não tem certo tipo de características, não é provavelmente uma pessoa insegura, é uma pessoa que precisa de se afirmar perante os outros. Para mim, um bully é assim, é alguém que trata mal os outros porque se quer afirmar perante um grupo e quer, eu sou bom, sou melhor e sou capaz. Mas depois, ao mesmo tempo, isso também não é só da pessoa, porque também é muito nas escolas, os miúdos, entre eles, incentivam todos muito, e nós temos visto os casos que têm passado, os miúdos incentivam muito a esse problema, a fazer bullying e tudo mais, por isso eu acho que é uma mistura de coisas, mas sem dúvida para mim começa em casa. Se nós somos educados a respeitar os outros, nós vamos respeitar os outros à partida. Ana, diz. Eu não entendo muito de psicologia, mas eu acho que está ligado com o facto de, como a Rita estava a dizer, da educação, porque é inevitável, e toda a gente acho que já assistiu a isso, quando uma criança faz qualquer coisa ou vai bater, por exemplo, no avô, pronto, não está muito relacionado, mas eu vou chegar lá, vai bater no avô assim, os pais partem-se a rir e acham muita piada uma criança estar a bater no avô. Quando uma criança começa a falar, num avô, num tio, ou num pai, ou igual, quando uma criança começa a falar e começa a dizer palavras asneiras e assim,
os pais também se riem, em vez de dizerem isso não se diz, começam-se a rir. E aí tu começas a ter ações que não devias ter, mas como és uma criança, é engraçado, tem graça, e os pais não dizem nada, e é a partir daí que começam, depois eles crescem e acham que estão no direito de fazer sofrer pessoas só porque sim, só porque lhes mete graça. É engraçado, yeah. Ou eu Mas só isso é uma vez muito dissesse um verdade. palavrão à frente da minha mãe, ela mandava-me 2 estaladonas até com 21 anos. Mais com Acontece, 2. se calhar é por isso que não praticas bullying, mas as É pessoas que praticam... Mariana, Eu concordo com o que a Ana estava a dizer. Eu acho que atualmente as crianças são cada vez mais desculpadas, são as coitadinhas, são ali na redoma de vidro. E eu acho que um bocadinho também pelo nosso grupo, falo pelo nosso grupo, mas um bocadinho da nossa geração, é que não era assim na nossa altura. Eu agora olho para os miúdos de hoje e vejo uma coisa completamente diferente. É absurda a diferença em termos de educação. E depois já há outra coisa. Em termos de educação em casa e educação nas escolas. Eu acho que falha imenso a parte da psicologia e a parte de as pessoas sensibilizarem-se para estes temas. Porque é aquilo que nós estávamos a falar no início. É só mais uma brincadeira. Simplesmente estão a gozar com aquela pessoa. Mas não olham um bocadinho do outro lado. Eu senti isso comigo, eu senti isso na pele. Eu chorava nas casas de banho e por aí afins. Eu tinha os meus colegas, os meus colegas de turma, que simplesmente não queriam saber e que me acusavam mais comigo. Tipo, dói. E as pessoas não veem um bocadinho o outro lado, que a pessoa está mal, o que é que se passa. Basicamente, por exemplo, se fosse comigo, se eu não tivesse falado, as coisas tinham continuado e se calhar podiam piorar. E eu ponho-me no lado das outras pessoas que estão a passar por essas situações e tipo, será que não há ninguém para as ajudar? Porque a realidade é que não se fala isto nas escolas em condições. Simplesmente fala-se do que é bullying, mas ninguém sabe ao certo o que é o bullying, quais são as formas de fazer bullying e quais são as formas de prevenir.